Ô, meu, começou! Começou, meu! A gente tá gravando a porra do podcast, cara! Caralho. Tá, acho que a gente tem que se apresentar. Bom, eu sou o Bruno, eu faço mestrado em jornalismo aqui na UB e sempre me interessei em filme de terror. Tipo, a minha também apresentadora junto comigo. Te apresente, Dani. Eu sou a Daniela, eu sou mestranda de cinema na UB também e também tive uma fixação por terror desde que eu me conheço por gente. E pra quem não sabe a minha história com a Dani, eu, em 2014, eu estava fazendo... A gente é de Porto Alegre, do Brasil. E eu fui estagiário da Dani no Cinebancários. Tipo, essa mina, tipo, até hoje, ela é minha chefe. Eu ainda sou a chefe do Bruno, você é chefe do Bruno pra sempre. O cara monta um cinema aqui só pra poder Eu formular. quero. Inclusive, nesse podcast também é minha chefe. Eu sou teu mero estagiário ainda. Tá bem. Mas a gente sempre teve esse teto de ficar conversando e de a gente se conectar, na verdade, não só nas coisas sociais, porque, tipo, querendo ou não, a gente tem muitos assuntos juntos iguais, mas a gente ama filme de terror. A gente ama filme de terror, a gente ama o Peter Baestorff. Vamos fazer uma homenagem ao nosso grande amigo Peter Baestorff. Peter, A gente te ama, você Peter. tá ouvindo? Não sei se tu vai ouvir, mas a gente te adora, cara. E as pessoas não devem nem saber, porque eu acho que o real desse podcast, porque eu não sei se alguém vai ouvir, eu também não, tipo... Eu quero mais esse podcast pra nós conversarmos e ter, tipo, pelo menos uma plataforma pra, tipo... Porque eu vejo que muitas pessoas com um pensamento massa, sabe? Tipo, que tem uma coisa, um diferencial, não conseguem se expressar ou falar suas opiniões, tipo, na mídia clássica. Sim, sabe? Tem E eu que acho que aproveitar. a gente tem que aproveitar o... Democratização que a gente tem agora, essa expressão que a gente tem, né? E a gente tá sempre conversando tanto, vontade que dá de gravar tudo o tempo inteiro. Ontem mesmo, nós saímos, tipo... Que horas a gente se encontrou? Eu acho que era umas 11 horas, meia-noite, por aí. Uma meia-noite, ficamos até as 3 da madrugada. Conversando. Só caminhando e conversando e rindo e azoeirando nessa porra dessa cidade. E as coisas mais profundas do mundo até as mais rasas. E a gente não gravou, cara, que saco. A gente falou tanta coisa boa ontem. Foi demais mesmo. Mas enfim... Hoje nós vamos falar de... Esse podcast, pra quem não sabe, nós vamos começar a falar de filmes de terror. E cada episódio nós estamos pensando em fazer de um filme específico. De clássicos até, tipo, talvez a nossa opinião de filmes contemporâneos, tipo, que vão saindo conforme a gente vai fazendo os episódios. A nossa ideia também é de cada episódio, cada um dar a sua... um filme determinado, tipo, por exemplo, eu escolhi o do primeiro episódio. Sim. Tu vai escolher o do próximo e a gente vai fazendo assim e vai revezando, tipo, pra cada um demonstrar, tipo... Porque por mais que eu e tu a gente gosta bastante de vários filmes em comum, nós temos nossos diferenciais. Exato, até as referências, né? Tem filmes que tu conhece, que eu não conheço, e a gente vai fazendo essa troca bonita entre nós e com o nosso querido público. Que talvez seja, tipo, minha mãe. Minha mãe, muito certo, vai ouvir esse podcast e vai pensar, meu filho, é isso aí que eu... A minha mãe vai dizer, que bonito, minha filha. Mas uma mocinha. Nossa, uma mocinha. Mas e acho que o bom desse programa de estreia é já falar também um pouco do nosso contato com o filme de terror. E, a minha mãe adora filme de terror, cara. A minha mãe também, sabe? Ela gosta muito de filme de terror. Inclusive, o filme que a gente vai falar hoje é O Exorcista. Aham. E a minha mãe, eu já tinha visto esse filme antes. Bom, eu tenho uma história com esse filme. E um dia eu cheguei em casa, assim, minha mãe tava vendo justamente a cena do padre, onde ele tá bebendo e fumando. Daí ela tá assim, mas meu Deus, que padre é esse? E ela O padre vendo batizado pela gente de Padre Noia. Exatamente, Padre Noia. O Padre Carras. O Padre Paranoia. Mas eu tenho uma história também tua do Exorcista que tu me contou, que eu quero que as pessoas que estão ouvindo... Os nossos espectadores, que assim. é tipo do porquê que tu começou a ver o Exorcista. É que quando eu era criança, assim, eu me lembro disso. O meu irmão, ele tem 10 anos a mais que eu. Então, quando eu tinha, sei lá, uns 5 anos, ele devia ter uns 15, óbvio, né? 10 anos. Então, ele foi ver eu não sei se o Exorcista ia passar na televisão ou se... Eu acho que sim, porque a gente não tinha videocassete na época. E ia passar na televisão de noite, e aí eu descobri que ele ia ver, porque ele tava todo se preparando pra ver o filme, que ia começar. A pipoquinha.
Tudo preparadinho. O O cobertorzinho, O a fralda. Pra não se cagar nas o calças. Pikachu do lado, de pelúcia. E daí eu percebi, aí ele foi ver o filme e eu quero ver o filme, só que era um toquinho, sabe? Cagalhão, criança não pode ver um filme desse. Aí minha mãe, meu irmão e a minha avó, que era com quem eu morava, falaram, não, tu não pode ver, tu é muito pequenininho, esse filme vai te assustar, tu vai ficar com medo, tu vai ter pesadelo. Não, mas eu quero. Bom, eu enchi tanto o saco que eu, enfim, então tu vai ver o filme. Bom, quando o filme começou, eu já comecei a me cagar nas calças e, não quero mais ver, eu tô com medo, não sei o quê, mas eu sou tão Mas já brava. no começo, qual parte, tipo, que tu se lembra de tu tá se cagando? Eu não consigo lembrar de Porque nada. esse filme pra mim é um diferencial, porque Ele acho não que é até... assustador no começo, né? Mas Não em criança, é nada. acho que eu fiquei autossugestionado por causa que eles falaram que eu ia ficar com medo, sei lá. Acho que por causa da figura que eu não me lembro mesmo, porque eu era muito pequenininha, mas a figura do Pazuzu no começo, né, pra uma criança, acho que é uma coisa meio tensa, assim. Uhum. Mas eu sou tão, eu desde criança sou tão osso duro que eu permaneci até um certo tempo. Osso duro. E isso me marcou. Porque, tipo, eu acho que o meu contato com o Exorcista primeiro foi quando eu tinha uns 13, 12 anos, e com a minha mãe, tipo, voltando ao assunto de como a gente... Porque, querendo ou não, a gente pega algumas coisas da nossa família, Com sabe? certeza. E eu gostava já de filmes de terror nessa época, só que eu não tinha, obviamente, o meu repertório era de filmes mais blockbusters que saíam, e eu via tudo, tipo Jogos Mortais. Mano, Sim, é que eu uma gosto. boa porta para outras para coisas mais Drogas pesadas. mais pesadas. Aí a minha mãe, sendo completamente o contrário do Proerd, ela me apresentou pra drogas mais pesadas, porque na época eu tava vendo o Exorcismo de Emily Rose. Pode crer. E aí eu sentei com a minha mãe, tipo, porque eu falei pra ela, mãe, esse filme é muito a fuder, o Exorcismo de Emily Rose, eu acho que eu tinha visto, tipo, a gente tinha alocado na locadora o VHS ou o DVD, acho que já era na época do DVD. Eu tinha visto antes primeiro, eu falei pra minha mãe, e ela falou bem assim, ó, eu quero ver contigo de novo, tu pilha? E eu, tá, eu pilho. Coisa bem E aí, legal, né? Um terror em família. Um terror em família. Família brasileira se reunindo em Não, volta da televisão. Mas porque eu não estava preparado pro tapa na cara que a minha mãe ia me dar. Porque a gente viu todinho, tipo, o Emily Rose, e o Emily Rose pra mim, tipo, também não é muito terror, porque foca mais no julgamento Sim. da menina, e o terror, na verdade, se baseia mais nos flashbacks, tem algumas coisas, tipo, do atuais, da advogada, Sim. tendo os eventos sobrenaturais durante os 3 da madrugada, sabe? Sim. Mas, na verdade, o filme é tranquilo. Sim. Tipo, e depois eu fui ver isso, mas no meu pouco repertório de filme de terror, quando eu tava vendo, eu achei fortíssimo. Sim. E aí a gente terminou de ver, e minha mãe bem assim, ó, tipo, ela sentadinha do meu lado. Esse filme é fraco, hein, Bruno? E eu, como assim, mãe? Como é fraco? Não sei o quê. Tu tá vendo um terror psicológico, como tá modificando a linguagem do terror. Profecia, o cara E ela vê assim, ó, amanhã a gente vai devolver esse filme, né? E eu, sim, eu tenho que devolver amanhã. Ela vê assim, ó, eu vou pegar o Exorcista original pra gente ver. E eu nunca tinha visto. E aí ela pegou, ela falou, porque o cara da locadora era amigo de faculdade. Locadora. Tipo, fazer um podcast sobre locadora. Ai, eu amo, meu! Aí, tipo, a gente foi na locadora pra entregar os filmes e ela fez assim, ó, o nome da locadora era Os Carecas. Que era 2 donos, tipo, 2 donos amigos, eram os amigos dos meus pais também. E aí minha mãe fez assim, ó, tu tem aquela versão antigona do Exorcista? E ele, eu tenho a versão estendida do diretor. Que bah. Ela pegou, acho que no mesmo dia a gente foi ver. Mano, eu vi aquele filme agarrado na minha mãe. Porque, tipo, obviamente isso foi na década de 2000, porque eu sou novinho ainda. Senhor. Mas, tipo, mesmo assim, um filme que foi feito acho que tá comemorando uns 40 anos ou mais. Sim. Cara, como aquela porra me chocou! Mas ele é um filme muito forte mesmo. Porque ele remonta várias estruturas, por exemplo. Tipo, hoje é Dia da Mulher, né? Então a gente tem que pensar sempre por que o receptáculo do demônio na Terra é sempre a mulher. O demônio aparece pro padre lá no Oriente Médio, quando tá fazendo as escavações, mas ele vai se manifestar mesmo, vai sendo uma garota
que tá numa cidade que supostamente... Eu sou muito apaixonada por essa história. Eu me prestei a comprar o livro, tenho ele, meu livro de estimação. Eu também. E é tal qual, Exorcista. né? É tal qual. Então, tipo, ele remonta até o mito do Adão e Eva, porque é a mulher que conversa com a serpente, e é através da mulher que a serpente, que é o demônio, se manifesta, né? Então... Dá pra perceber um pouco isso, tipo, isso no começo da Taboija, tá ligado? Sim, porque, exatamente. querendo ou não, tem padres na cidade, tem outras pessoas que têm mais contato com a religião, mas quem realmente o espírito Exato. ou o demônio pega pra conversar é uma guriazinha, tipo... Exato. Então, tipo, e é sempre por essa conexão que a mulher faz com coisas a qual as outras pessoas não fazem. Porque o demônio tá perseguindo o outro padre há muito tempo. E também já tá... o outro padre até ateu coitado. Não acredito no que diz. Tá sofrendo um puta conflito. Tomando um uísque por dia, uma garrafa inteira, fumando 10 cigarros. Quebrando tudo no box. Oh, meu. O demônio escolhe justamente a Regan. E a Regan não é só uma garota. Ela é uma garota que ela é filha de mãe solteira, né? Tipo, o pai dela sumiu, praticamente não existe. Não dá mínima pra ela. Ela tem a figura do masculino que ela tenta completar com essa relação que ela faz através da tábua Ouija. E a mãe dela é uma mulher independente, uma mulher autossuficiente, uma mulher que tem o seu dinheiro, tem a sua casa, tem a sua independência, não precisa de homem nenhum. Uhum. E tem também a coisa do ambiente, né? O ambiente, assim, quando a gente... Opa! E aí, meu? Adri? Tudo bom? Não sei quem é, mas... Eu não sei, uns Tuga apareceram aqui na janela. Enfim. E gente animada hoje, na sexta-feira. Sexta-feira. Não sei se hoje vai... Sexta-feira de exorcismo. Não sei... Sexta-feira 13, não é 13. Mas, não sei se a gente vai... Como é que é? Colocar esse episódio no ar na sexta-feira, mas hoje é sexta-feira, dia da mulher, dia 8 de março, que a gente tá gravando isso. E tu tá, tipo, fazendo a contextualização do o quão adequado a gente falar sobre esse filme. No dia de hoje. Até porque tipo, as duas maiores protagonistas são mulheres, cara. Exatamente. Mas você tava falando de... Desculpa te interromper. Imagina, na verdade foram os portugueses que me interromperam aqui. Mas, de qualquer modo, assim, eu acho muito interessante o ambiente, porque é um ambiente completamente, assim... Os padres estão todos fazendo festa na casa da mulher. Eles tocam. Tocando piano. É um ambiente, assim, como é que eu posso dizer? Dentro de um ponto de vista cristão, é um ambiente quase promíscuo, assim. Um ambiente de desvios morais, o padre bebe, o padre toca, o padre canta, eles estão numa festa, o outro fuma, sabe? Então, tipo, é um ambiente de vícios, de desvios de conduta éticos e morais, sabe? Tipo, essa relação, assim, onde o demônio se manifestaria, sabe? E o padre também, o que depois efetuou o exorcismo, que é o mais experiente, ele tava completamente... acho que ele tava muito mais focado em descobertas históricas e antropológicas que poderiam ou não, tipo, agregar mais na fé dele. Porque, tipo, ele tava doentinho também, sabe? Sim. Ou seja, tipo, não há uma romantização de religião, de padres. Eu acho que foi até um diferencial isso do filme, pra mim, menor, de ver a religião e todo o conceito de Deus e diabo tratado de uma forma completamente diferente. Exatamente. Sabe? Até a gente falou que a gente leu o livro, sabe? Eu achei o livro muito mais pesado que o filme. Sim. Mas não por causa de terror, mas é porque tem diálogos mais longos do padre conversando com o diabo. Uhum. E, mano, sério, é muito... É muito delicado, mas ao mesmo tempo pesado, sabe? Eu me lembro uma cena específica do livro, que era o padre, não sei se ele é chegando pra primeira ou pra segunda entrevista com a guria possuída, e ela tá, tipo, amarrada já na cama, ela tá acocada na cama e, tipo, cagando, sabe? Tipo, no livro descreve tendo uma crise diarreica. Exatamente, e aí, esse termo. né? Não é? E aí ela olha pro padre e fala assim, ó, tu tá vendo o que essa porca tá fazendo? E eu fiquei, sério, eu li isso eu tava no ônibus e eu fiquei
branco, e é como tu consegue chocar, na verdade, mais pelo contexto e pelo, sabe, pô, olha, e querendo ou não, tem uma metáfora também, tipo, uma mulher sendo usada, tá ligado? E sendo levada até um estágio mais animalesco, sabe? Pra mostrar pros homens, tipo, olha só o quão vocês são feios e horríveis, e talvez a fé de vocês, tipo, tenha que ser repensada, sabe? Exatamente. É muito doido. Eu acho que ele traz também a questão que a gente sempre vai voltar quando a gente fala de demônio e Deus, que é a questão de Deus ser... eu acho que o que o filme coloca, principalmente, é a questão do dogma versus racionalidade. Porque, por mais que ela seja uma pessoa possuída, o demônio é aquele que fala todas as línguas, é aquele que traz a racionalidade, é aquele que traz o pensamento, né? Tipo, por que o Carras está tendo todos esses conflitos? Porque ele percebe que a fé dele, todo aquele dogma ao qual ele está preso, que tem a questão da igreja a qual ele representa, aquilo é uma coisa que não se sustenta, não sustenta. Então, o demônio quer falar com ele mesmo, né? Então, tipo, eu acho esse filme interessante, principalmente pelas partes que ele não mostra. Tem duas cenas, que a primeira, quando a Regan tá muito já nos primeiros estágios, mas já tá completamente transfigurada, que a mãe dela fica presa no quarto com ela e os móveis começam a cair em cima da mãe dela e corta. A gente não sabe o que aconteceu depois. Aí, já nas cenas finais, onde os dois padres estão no quarto e o padre fala pro Carras não falar com o demônio, esse padre mais velho, que eu esqueci o nome, ele vai pro banheiro. É o Mary. É o Mary. É isso, o padre Mary. Dale. O padre Mary. Então, não é o padre Noia. Não é o padre Noia, é o padre não Noia. Ele sai do quarto e a cena é a Regan deitada em cima da cama e o padre, o Carras, sentado na cama olhando pra ela, e aí corta. E vai pra cena do Mary no banheiro. Então, tipo, a gente não sabe o que aconteceu. Enquanto um tava no banheiro, o que o outro ficou no quarto fazendo com a Regan? Ele conversou com o demônio? Ele não conversou? É um filme que deixa tudo muito subentendido. Subentendido demais, tu não sabe. Até porque, por exemplo, tirando a parte dos efeitos especiais de transfiguração real da Regan, a história do exorcismo na Igreja Católica é as mulheres que eram tão oprimidas e tão reprimidas e torturadas e de todas as maneiras pela sociedade patriarcal, chegavam a um ponto da loucura e começavam a se transfigurar. Bom, qualquer um que já viu uma pessoa tendo um surto de loucura sabe que a pessoa beira a possessão demoníaca, então... E até porque, já puxando pra outro filme que tu não viu, desculpa, a gente viu sem ti, mas ontem eu e o pessoal aqui de casa, a gente viu o Clímax do Gaspar Noé, que é o novo filme dele, que foi o filme que eu mais gostei dele, porque eu acho ele muito problemático. Mas mostra real as cenas onde as pessoas estão completamente drogadas de LSD, parece que elas estão possuídas. Exatamente. Só que elas ficaram drogadas num contexto, por exemplo, elas não queriam estar drogadas, elas ficaram por acaso, bebendo um ponche, tá ligado? Elas não se conheciam. Aquelas pessoas gritantes, elas simplesmente vieram pra dentro da nossa casa. Elas estavam lá na rua, agora estão aqui. Quem são essas pessoas? Não sei. Eu vou fechar nosso quarto. Só pra garantir. Mas... Você tá falando do clímax, né? Das pessoas que foram drogadas tomando poncha. E são pessoas que não se conheciam, não queriam estar drogadas e acabam ficando muito drogadas, porque deviam ter, tipo, quantidades exorbitantes de LSD no ponche. E aos poucos tu vai vendo eles descendo ao nível, tipo, mais animalesco, sabe? Mais primal, só por causa de tetos de droga, sabe? E, nossa, parecia real que eles estavam sendo possuídos, até porque o Gaspar Noé usa muito vermelho, sabe? E as pessoas, nossa, algumas cenas realmente me lembraram, tipo, possessões demoníacas, Sim. querendo ou não. E é muito louco isso. É a conexão com o inconsciente, né? É o inconsciente e tu
tentar também te livrar de alguma coisa que tu não consegue. Por exemplo, a guria sendo possuída pelo demônio e não conseguindo expurgar essa porra do Pazuzu Esse dela. gosto. E as pessoas do clima, tipo, drogadas, percebendo que estão drogadas, não querendo estar drogadas e não conseguindo sair daquele estágio, Vai ter que esperar sair fora. Vai ter que esperar umas 3 horinhas, umas esperar 4. fazer xixi bastante, suar, tomar água. Colocar a cabeça embaixo da pia e molhar todo o cabelo. Eita! A gente não sabe nada sobre isso, né, Dani? Não, nunca vi. nunca presenciei. Mas outra coisa desse filme é... Tu tocou sobre como pessoas podem se modificar de um sistema de opressão, porque até chegar no ápice do filme, que é as sessões de exorcismo, a Regan é tratada como uma pessoa... Louca! Tá passando loucura, pronto. Só vamos interromper um pouquinho aqui. Bom, voltamos do intervalinho, né? Parece que a nossa casa tá bem movimentada nessa sexta-feira. Então, O que aconteceu? O que tá acontecendo? A gente não teve um intervalo de mais do que a gente gravou do podcast. A gente tá tipo a cena do exorcista que o padre vai pro banheiro e tu não sabe o que aconteceu. Pronto, uma lacuna. Ficou uma lacuna. Eu só espero na sexta-feira eu não limpar a minha coisinha roxinha do Jesus Cristo cheia de vômito verde no banheiro. É só o que eu espero. Que nessa lacuna não tenha nenhum demônio, tá ligado? Não, mas tá, tipo, voltando então. Onde é que nós estávamos? A gente tava falando sobre como o filme misturava problemas psicológicos com realmente possessão, porque, querendo ou não, tipo, como tu vai saber, tá ligado? Exatamente. E eu achei isso muito bom, porque realmente é quase no último... Na última coisa do filme, na última fase do filme, que realmente a mãe dá o braço a torcer e... vou ter que procurar um padre. Porque essas merda desses médicos, 80 e poucos médicos e nenhum me dando uma porra, a guria tá possuída, é. Sabe que isso é uma coisa também muito interessante. Tipo, quando eu tava lendo o livro, eu ficava assim, eu não sabia ainda se o livro era tão igual ao filme, até porque o filme tem o recurso da maquiagem, do efeito, e quando tu tá lendo um texto, tu não sabe, tu não tem como quão enxergar. fudida fisicamente ela tá. Exatamente. Então, tipo, eu ficava assim pensando que o livro ia deixar tudo subentendido, se ela é louca ou se é um demônio ou não, entendeu? Tipo, e todo mundo, assim, que teve contato com o mundo das pessoas que estão internadas em hospício ou e tudo mais, assim, tipo, por exemplo, que eu tive essa experiência com meu pai, assim, é muito louco porque os médicos realmente, de fato, até hoje, assim, a psiquiatria, a psicologia é uma coisa muito... assim, vaga em alguns aspectos, né? Tipo, os diagnósticos que são dados para as pessoas são sempre... Então, isso é uma coisa que o filme também traz, né? O quanto a gente, como humano, não sabe porra nenhuma. Tipo, se a pessoa tá louca ou não tá. Claro que tu pode até ter algumas teorias e algumas linhas de pensamento que vão tentar definir, se aproximar, mas saber mesmo, a gente não sabe. Até porque casos de esquizofrenia, realmente, sabe? Como que tu vai... Se a pessoa, até porque é muito delicado, por exemplo, hoje em dia, sabe, se a pessoa realmente está esquizofrênica e a gente reclama tanto da intervenção religiosa, tipo, nas nossas famílias, sabe? Tipo, por exemplo, se alguém realmente está com uma doença séria, assim, a pessoa leva no padre, sabe? Tipo, leva no pastor, a gente vai falar, tipo, não, isso não é o que está acontecendo, sabe? Exato. E o filme dá bem esse encontro, por exemplo, o que a gente faria numa situação real e o que a gente... sabe que o filme pode ter essa liberdade fantasiosa, sabe? Sim. Porque se eu fosse a mãe dela, realmente, eu ia ficar muito receoso a procurar um padre. Ou a, tipo, admitir que a minha filha tá possuída. Porque se eu pensar, tipo, e tentar colocar isso na realidade, eu sei que talvez isso não possa acontecer. Sabe? Exatamente, tipo... sabe? Primeiro eles começam pela brincadeira da autossugestão, né? Até que o médico... A Dani tá quebrando tudo aqui. Ai, eu vou até mudar o... Ruídos. O médico mesmo que sugere, se pode acontecer uma autossugestão, né, e tal. E ele não vai nem por causa, tipo, admitindo que ela esteja possuída. Ele vai pra dar meio que um placebo pra ela. Sim, isso é um pedaço muito importante, até porque no filme fica meio vago, assim, né? Ele enche o bagulhinho com a torneira, mas fica bem... Ele não joga água benta no demônio, ele joga a água da torneira e o demônio ferve e
sente dor, mas que... Eu tenho uma teoria sobre isso. Gente, essa parte sempre me intrigou pra caralho. Então, porque eu acho que, na verdade, o demônio sempre quis, na verdade, possuir o padre. Pode crer. E como o padre tinha a vivência dele na religião e tal, o corpo dele poderia estar mais fechado, sabe? E aí ele conseguiu, o meio que ele fez foi encontrar uma menina mais... que talvez estivesse sofrendo um pouco de depressão também, porque, querendo ou não, a situação familiar dela, por mais que a mãe dela tratasse ela bem, a situação delas estavam boas, tinha, tipo, o pai dela, a distância do pai... dela, né? E, tipo, e não é que... ela sabe que existe, mas não tá ali. E não é que precise da figura paterna, sabe? Porque senão a pessoa vai ficar depressiva. Não, é porque ela sabe que existe. E é uma rejeição, claro. E é uma rejeição, sabe? E eu acho que, na verdade, porque todos os encontros da guria possuída, do demônio com o padre, dá pra ver que é tudo arquitetado pelo demônio. Tudo que ele fala, ele tá querendo provar que ele, tipo, ele tá ali e que ele quer uma sessão de exorcismo, porque talvez ele consiga fazer essa... Tipo, com o exorcismo, as coisas... A parede pode ficar mais... fina, sabe? Entendi. Pra passagem dela, do corpo da guria pro padre do cara. Sim, porque sempre quis, tanto que no final ele vai, né, pro corpo do Exato, padre. só que como o padre, ele percebe isso, tipo, acho que ele percebeu um pouquinho isso no final, Isso. tipo, não, então vem, pode Sim, vir, só que eu vou me matar, tá ligado? Exato. Eu vou acabar com o teu receptáculo. E aí, até porque todas, por exemplo, que ele queria que o demônio, uma das provas fosse ele falar outras línguas, a primeira vez que ele sabe disso, dessa predisposição pro exorcismo, no próximo encontro o cara já tá tipo, La Plume de Matar. Sabe? Falando latim, falando francês. Sim, falando coisas íntimas da mãe dele que ele não tinha falado ainda. Porque ele tem essa pira com a mãe dele também, né? Essa coisa da figura da mãe. E o demônio tava atacando mais até o Padre Noia, que ele Exato. queria possuir, do que o Padre Mary, porque ele sabia que o Padre Mary era fudidão. O Padre Mary não tem conflito. Não tem conflito, exato. Quem tem conflito é o Carras. O Carras tem um conflito forte da criança e a culpa muito grande da mãe dele. Bom, enfim, ele tem culpa pra caralho, dá pra ver na cara dele, né? Mas da mãe dele, bichinho, ele não tem culpa. Ele cuidou da mulher, tipo... Não, sim, mas a culpa que ele sente, porque não é uma coisa que ele fez, mas é uma coisa que ele sente, né? Tipo, a culpa é uma coisa estranha que a gente sente culpa de coisa que a gente não fez. Mas eu não me lembro se no livro deixa, mas ela tinha um problema psicológico, porque parecia mais de saúde a mãe dele. A mãe dele? Não, a mãe dele só tava velha mesmo, e é aquela coisa de mãe velha, carente, que fica dizendo pro filho, tu não veio me visitar e tal, essa coisa sim, assim. Não, mas é pelo fato eu perguntar isso, porque ela não vai pra um hospital, levam ela pro hospital psiquiátrico, sabe? Eu não achei, tipo, não tem nem... Eu não me lembro disso no livro real. Eu não me lembro disso também, mas ficou muito... Internado, assim. Eu achei meio que uma... E ele não mandou, foi um outro padre que mandou, não sei, tipo, uma pessoa que tava por perto. Mal e... Eu achei essa parte meio... Porque é meio que uma responsabilidade, sabe? Sim. A pessoa doente, já velhinha, sabe? E colocar ela num hospital psiquiátrico, Sim. junto com outras pessoas que não... Talvez o que estavam fornecendo naquele hospital não seja o melhor pra ela. Exatamente. Talvez a situação financeira, mas... Pois é, aquela cena ali ficou meio desconexa mesmo pra mim. Eu não percebi. Não, E uma coisa que eu odeio nesse filme, acho que é a única coisa que eu odeio, e acho que quando a gente tava falando, tu tá pegando. Eu acho que é a mesma coisa que eu ia falar antes. Tu tá pegando aquela porra daquele detetive. Era exatamente aquela o que eu ia falar. porra daquele detetive cinéfilo. Odeio gente cinéfila. Sempre querendo carregar a galera pra ir no cinema com ele e ninguém quer. É o cara que mais tomou carão ao longo do filme inteiro. Ninguém aguenta ele. Tipo, quando chega na última cena, o outro padre que chega pra ficar dando confés ali na cena. Mas tu não quer ver um filme? O Morro dos Ventos Uivantes. Não, cara, eu já vi. No livro, o personagem detetive é bem interessante. Não deixa de ser chato pra caralho. Não deixa de ser chato, mas ele tem um valor na história. Tem. Nesse ele é completamente descartável. Ele parece realmente que ele é um alívio cômico, sabe? Sim. Por exemplo, tu já viu Corra? Get Out? Não. Tá, e tipo, no Get Out é um filme tenso pra caralho, fudido,
mas ele, tipo, destoa porque tem um alívio cômico muito cômico. Sim. E aí tu fica, tá, por que essa coisa... E no livro ele nem é um personagem muito cômico, assim. Não ele é é só um nada personagem cômico. que tá ali tentando montar as coisas e tu fica meio desconfiado porque a figura dele é tão sombria, né? Ah, sim, e tem a questão também que não aparece no filme, mas aparece no livro, que é o empregado da mãe da Reagan, que é nazista. O nazista. Coitado, Eu me lembro cara. porque no filme não deixa subentendido que ele é nazista, tanto que ele fica até brabão quando aquele diretor babaca Sim. fica chamando ele de nazista. Eu não sei o que, não sei. Sim, mas tem uma situação que ocorre entre... Não sei se tu te Eu lembra. não me lembro. Ele tem uma filha e tem uma... Ele é pobre e ele vai até um lugar, né? Tipo, tem uma cena assim lá pelas tantas e tem essa relação entre o detetive e o empregado. O empregado é também uma figura bastante sombria, porque não mostra direito... Bom, então, eles começam a entrar na vida desse cara, né, no livro, em algum momento. Caralho, eu tenho que reler esse livro. Eu li quando eu tinha uns 18 anos, eu acho. Pois é, eu também li faz um tempo. Então E que merda, eu falei, direito. eu li quando eu tive 18 anos e eu percebi que faz tempo isso. Ai, gente, eu tô velha! Não, mas continua o capítulo do direcionador. Mas eu não me lembro direito disso agora, assim, mas é bem interessante que agora eu vou dar uma olhada nisso de novo, assim, se pá, ler o livro de novo. Né? Mas eu não. Mas tem uma relação entre. Tem uma profundidade maior desse detetive no livro e da relação entre ele e o empregado, que é muito interessante, assim. E tem a outra empregada também, que não é uma empregada, é tipo uma secretária dela, né? Que é quase amiga Isso. íntima, sabe, da mãe da Reagan. Exatamente. E fica aquela coisa, pô, mas começa a aparecer umas coisas no quarto da guria que foi que colocou e tal, né? Tem toda essa relação. Mas não foi a... Não sei se é a governanta, mas tipo, além do nazista e da guria, que é a secretária, tem uma outra mulher. Acho que foi ela que colocou. É a esposa dele. Não foi ela que colocou o crucifixo no quarto da Reagan? Pois é, eu acho que foi. Mas, tipo, fica muito louco, assim, tem um momento que ele tá no quarto da Reagan e ela, o que você tava fazendo lá? Tipo, mano, e não dá pra saber, o filme omite. Eu acho que o livro também, enfim, fica aquela coisa assim, mas o que ele tava fazendo lá dentro? Ninguém sabe, não tem como saber. Então, esses pedaços do filme, dessa história que ficam sem a gente saber o que aconteceu, assim, é muito, muito, muito interessante. É o que realmente eu acho que deixa a história mais maravilhosa. Exato, porque não é omitir uma parte realmente importante no filme. É um suspense. É um suspense, é tu realmente deixar um mistério. E das primeiras vezes que eu vi, eu já vi esse filme acho que umas 10 vezes. Porque eu fiquei muito... Sério. Só que... acho que voltando à primeira experiência nossa com O Exorcista, nossa, quando eu vi aquele filme eu passei mais de 2 meses sem dormir direito. Caralho. Porque eu sempre tentava... eu era fã da Avril Lavigne e eu tinha um quadro dela no meu quarto e de noite eu sempre imaginava ela possuída saindo daquele quadro. Gente! E tentando me matar. Mas das primeiras vezes que eu vi isso, obviamente eu não tinha a carga de filmes que eu tenho agora, mas eu nunca prestei atenção nessas partes omitidas que na verdade proporcionavam mais uma reflexão. Mas uma que eu percebia desde o começo é quando o padre Mary fica sozinho com a guria. Uhum. E aí o outro padre volta depois de um tempo e ele tá morto. E a guria, tipo, tirada as amarras dela e, tipo, sentada lá rindo, tá ligado? E eu fico, o que aconteceu? Pois O que aconteceu? exato. Essas partes que o cara não sabe o que aconteceu são muito sensacionais, assim. São o que dá todo o tom, né? Que tu não mostra. Tu causa muito mais pelo que tu não mostra do que pelo que tu mostra. Acho que esse filme tem um puta exemplo disso. E ao contrário da Profecia, que é um filme... eu considero a Profecia um filme meio... É que todos esses filmes de demônio... Todos os filmes de demônio, eles ou fazem uma propaganda a favor da Igreja Católica ou fazem uma propaganda contra. O Bebê de Rosemary é um filme que é quase uma propaganda satanista. Sim, Tipo... até porque... e talvez seja pra uma outra coisa. Mas, exato, por exemplo... Falando de filmes mais recentes, A Bruxa e Hereditário. Sim, exatamente. Que a bruxa, na verdade, toda a questão de feitiçaria e bruxa e pacto com o demônio, na verdade é mais uma metáfora. Exato. Sobre a mulher e sobre a repressão religiosa. E Hereditário, na verdade, é um pouco parecido com o Bebê de Rosemary no final, mas não tem tanta...
mais um artifício realmente de antagonismo, sabe? Sobrenatural dentro do filme de terror. Não Agora, tem toda a profundidade da bruxa e da Bebê de Rosemary. Exatamente. Só que mesmo assim, eu gosto muito do Bebê de Rosemary, gosto muito da bruxa. Adoro esse Só que filme. eu acho que o Exorcista é um filme sui generis, porque pra mim, pelo menos, ele não representa nenhuma propaganda a favor, nenhuma propaganda contra. Ele tá numa outra parada, assim. É uma coisa de A minha noia é reflexão. outra. É uma reflexão mesmo, assim, tipo, mas até que ponto uma coisa é, ou até que ponto não é e tal. Tá apresentando uma situação, enfim, mas ele não tá tomando nenhum pingo de partido, assim. Tanto que os padres são muito controversos, é tudo controverso, tudo virado nesse filme. O que eu tiro do Exorcista, pelo menos dentro do universo do filme, é que tanto existe demônio quanto Deus. Sabe? Não sei se eu posso levar isso pra minha vida. Porque, querendo ou não, obviamente, dentro daquele universo faz sentido isso, porque tem a porra do demônio possuindo a guria, sabe? É uma coisa muito simbólica mesmo, né? Tipo, tem aquilo que a gente falou, é a figura da mulher sendo o receptáculo do demônio. Isso é uma coisa que ela é tão recorrente que tá desde o princípio da formação ocidental cultural, assim. Uma coisa que a gente carrega dentro da gente. É sempre a mulher que traz o demônio. Só que, exato. Mas eu, na vida real, eu não sei se eu consigo aplicar o que eu aprendi no filme aqui, tipo, na minha vida, sabe? Com certeza tipo, não. Porque... Eu não acredito em nada disso, eu sou tipo o Padre Carras, só que eu não tenho conflito nenhum. Tomando um uísque por dia. Eu até posso tomar um uísque, mas eu não... Dando umas porradas no saco de... naquele saco de boxe, tá ligado? Não, gente, que personagem é esse? Ele é muito foda, eu amo. E a cara dele é tão pálida que às vezes eu fico mais com medo da cara do Padre Noia do que da guria possuída. Porque, sabe aquela cara que aparece, pra quem não sabe, e se tu parar, tipo, em determinados momentos do filme, aparece um frame de uma cara demoníaca. E eu penso assim, não, mas a padre do padre parece mais demoníaco do que a dele, sabe? Exatamente. O demônio é a dúvida. Não, eu acharia que o demônio é a certeza. De que existe, tipo, essa coisa de algo que a gente não consegue compreender. Pode sabe? crer. Por exemplo, se existe um demônio, obviamente vai existir Deus. Com certeza. Tipo, não tenho dúvida, sabe? Só que o demônio, obviamente, como é mais terreno, tem toda a coisa de mentira e manipulação, obviamente ele vai ter mais contato com a Terra. Porque eu uso... Querendo ou não, o ser humano é mundano, sabe? E se tem alguém que ele pode se manipular, vai ser o ser humano, sabe? Exatamente. Mas Deus não apareceu em nenhum momento, não né? Existe, não, né, cara? não, ele não mexeu um dedo nesse filme. Nada. Quase o Ciro Gomes durante a eleição. É verdade, ele ficou bem quietinho na dele. É real, né? Como esse filme de demônio não tem Deus, cara. Né? Não tem salvação nenhuma. Às vezes até o problema psicológico tá mais presente do que Deus. Exatamente. E eu me sinto muito tipo, mas é verdade, sabe? Não tem Deus, real. Eu acho que eu vou mijar. Aí vamos fazer uma pausa. Vamos fazer uma pausa para o xixi rápido. Agora é uma pausa realmente que a gente vai fazer por causa de que a gente quer uma pausa. Tá, voltamos do segundo intervalinho. Será que o nosso podcast vai continuar assim, tipo, tendo muitos intervalinhos? Eu acho que tem que ter. Acho que é tipo, chama pro break. A gente precisa... Agora os nossos patrocinadores. Mas pra que a gente não tem patrocinador nenhum, a gente não tem nada. Então, inclusive o pessoal que tá em casa, que quiser contribuir. Vamos abrir um Patreon, tá ligado? Para as pessoas nos patrocinarem. Não, mas eu tô pensando em real, tipo, na edição, sabe? Eu vou só colar as coisinhas, talvez colocar sei lá... Não sei o que eu posso colocar, meu. Eu acho que dá Eu vou colocar um vídeo da Arali, tá ligado? Dá pra colocar uma musiquinha de propaganda, assim, sei lá, enfim. Vamos colocar uma musiquinha de propaganda. Bom, vocês vão ver. Vocês que estão aí em casa, o pessoal que tá em casa, nossos queridos telespectadores. Ou talvez não vejam também. Audioespectadores. Talvez isso que a gente tá falando aqui simplesmente vai ser um pedaço deletado. E agora? Não vou deletar porra nenhuma. Então tá bom, tá certo. Eu também acredito, boto fé. E durante o break eu tava vendo o Facebook
E aí eu tava também na dúvida, será que eu conto algumas curiosidades do Exorcista? Porque Sim. Mas eu tenho medo porque toda a minha preocupação com a criação desse podcast é tornar a conversa mais fluida e mais, tipo, de amigos possível. Aí, tipo, parar no meio e vai assim, ó. Então, Dani, será que você sabia? Você sabia que a Reagan, a menina, aquelas curiosidades fake? Não, tem uma curiosidade que não é fake. Qual? Porque eu falei tudo disso da preocupação, mas eu vou falar. Eu vou falar uma das curiosidades, é porque esse caso é baseado num caso real. Tipo, o filme do Exorcista, o livro é baseado, tipo, numa agenda de um padre que realizou um exorcismo verdadeiro, tipo, nos Estados Unidos. Ô, louco. E a verdade era um garoto, e o garoto se chamava... Como é que é? Ronald. Porra. E aí, fazendo adaptação pra história pro livro, ele adaptou o escritor, ele decidiu fazer não um menino, mas uma menina, e se chamou Reagan. Ronald Reagan. Não, como é que é? É tipo Ronald Reagan, Sim. que é um dos presidentes dos Estados Unidos. Sim. E aí, pelo menos nas curiosidades que eu tava vendo, tipo, não tinha muita uma explicação, mas, sei lá, um debochezinho, tá ligado? Da guria possuída, juntando os dois coisinhas, Ronald Reagan. Mas que loucura. Até porque o Reagan era um babaca do caralho, né? É, Racista do real. cacete. Total. A outra era uma coisa bem conhecida, que o Exorcista aconteceu realmente alguns casos de mortes do elenco e da produção inexplicáveis, e que ele é um dos filmes mais amaldiçoados já feitos. E aí... E que o diretor também era meio que um babacão, meio Stanley Kubrick, tá ligado? Que fazia coisas no set pra atirar emoções... Tipo o Hitchcock ameaçando o cara com a arma, assim. Não, falando nisso, o Padre Noia, o ator, ele não conseguia dar a expressão que ele queria, que o diretor queria, em alguma cena. O diretor realmente pegou uma arma e começou a dar tiro no set. Eita caralho. E aí eu fico pensando nessa... Não sei se, tipo... Acho que diretor de filme tem esse tetinho, né? De que ele acha que é meio... A volta de Deus na Terra, tá ligado? Sim. Porque é como se é um universo que ele controla, sabe? Sim. É assediador, assim, né? Querendo ou não, é uma coisa... É um tipo de assediação. Pesado, assim. E eu não sei... Não sei... Bom, o filme ficou ótimo, mas será que às vezes esse tipo de situações no set vale a pena? Não sei, eu fiquei pensando assim, sabe? A escolha da Reagan foi muito engraçada porque eles fizeram... Isso é uma curiosidade que eu esqueci que eu tinha na minha cabeça, agora que tu falou. Tu tava ocultando? Tava aguardando. Tava aguardando essa carta na manga. Não, parece que ela tinha quantos anos mesmo? 12? Mais ou menos isso. Então, quando começou a rolar o teste, o diretor foi lá e queria uma menina que... Bom, porque afinal de contas é uma menina de 12 anos, mas é um personagem muito forte, né? Então, precisa de um ator que seja realmente uma pessoa muito foda, uma criança de 12 anos quase prodígio. Então, tipo, aí ele chegou e perguntou por causa da cena do crucifixo. Ele perguntou pra ela se ela já se masturbava. E ela olhou pra ele e falou, óbvio. Tipo... É sério? A Linda Blair falando isso? Exatamente. Tipo, e a Linda Blair, eu acho ela muito massa, assim. Eu acho ela é... muito fuder, assim. E ela é toda protetora dos animais. Loucaça. Loucaça também. Culpou os filmes ruins que ela fez por causa do demônio que tava no set do Exorcista. O que é uma coisa que eu quero culpar a minha vida, tá ligado? Tipo, é óbvio que a minha vida tá merda, tá ligado? Participou do Supernatural. Eu participei desse podcast demoníaco, sabe? Exatamente. Tudo que eu vou vir daqui a pouco fazer vai ter uma bosta. Normalmente as coisas já são endemoniadas na nossa vida. Então, tipo... Mas outra coisa da Linda Blair, por causa da escalação dela que eu li também, é que eles estavam em dúvida entre ela e uma outra guriazinha, uma outra atriz, que era mais padrão hollywoodiano, sabe? Bonitinha, que já fez várias propagandas. Só que eles viram que, querendo ou não, como tu disse, que o papel da Reagan é muito forte, talvez isso ia abalar um pouco a reputação dela, sabe? No sets.
e nas escalações de próximos filmes, porque, nossa, real, sabe? Eu imagino também a família, sabe? Porque tem que ter uma estrutura para uma criança de 12 anos fazer um papel desse, sabe? Que até hoje a gente comenta, e aí até hoje a gente fala... Não, é um filme que realmente a gente nos provocou e duvidou até nossa base religiosa, Exatamente. nossa crença em algumas coisas. Imagina uma criança, tipo, chegar com um roteiro pra uma criança e falar, olha, agora tu vai ter que enfiar um crucifixo em ti, sabe? E Sim. falar pros outros, tipo, porque tem uma parte que ela se mostra também, tipo, mostra as partes íntimas dela e fala, me foda, sabe? Sim, exatamente. Eu fico pensando como é que deve passar isso pra uma atriz mirim, sabe? Obviamente eu tô relativizando isso porque, obviamente, tipo, a atriz mirim e atores mirins devem ser mais... Sempre são esculachados. sempre esculachados, mas eles devem ser foda também desde cedo, porque querendo não tá numa profissão assim desde muito jovem, sabe? Deve formar a tua cabeça mais cedo, tu deve ter opiniões mais cedo, mas eu fico pensando, por exemplo, eu com 12 anos... Real, e a coisa, tipo, que tu falou dessa outra menina, eu não sabia dessa curiosidade, realmente, o estigma ao qual a Linda Blair ficou, né, depois de ter feito esse papel, bom, ela vai ser a Reagan pra sempre, ela já inventaram 1000 histórias sobre ela, que não eram reais, outras são, então é muita coisa, é um papel realmente tão forte que... ela vai ficar marcada pra sempre por esse personagem que ela fez. Tanto que ela fez a Reagan em mais 2 filmes do Exorcista. E ela fez um filme que era meio Todo Mundo em Pânico da época, tá ligado? Tipo, Repossesso, alguma coisa assim, que ela fez a Reagan de novo, toda possuidora. Então, tipo, a carreira dela vai ser, tipo, meninas possuídas, tá ligado? Pode crer. Tadinha. Não, mas que papel foda. Realmente ela é maravilhosa. E outra coisa também, que esse filme foi indicado por uma cacetada de Oscars. E ganhou, acho que, de mixagem de som e de roteiro original. E que a Reagan, a Linda Blair foi indicada a melhor atriz, coadjuvante, eu acho, e a Ellen Burstyn, que faz a mãe dela, foi indicada a melhor atriz. Eu sabia que ia ficar todo mundo engessado se eu começasse a falar umas porra dessas assim. Eu fico imaginando o que foi esse filme pra época, né? Quando ele foi lançado, né? Tipo, a gente vê ele hoje ainda. Hoje ele é capaz de chocar... Bom, a gente também, se for pensar... A gente quase tá voltando no tempo em vários aspectos culturais, enfim. Mas realmente é um impacto muito forte. Esse filme tem um impacto muito forte. A gente viu esse filme umas 2 semanas atrás. Uhum. Tu não sentiu porque eu senti. Por exemplo, que agora... Não sei se é porque eu vi esse filme várias vezes, mas às vezes em algumas cenas de possessão eu ficava, tipo... Sabe? Tipo, segurando o riso, sabe? Real. Eu não sei porque, obviamente, já passou o impacto pra mim. Não passou o impacto, mas eu já senti a primeira impressão impactante. E depois eu fui revendo. Mas real, sabe? Algumas cenas... Não que elas envelheceram, mas elas já introjetaram em mim, sabe? Eu sei que vai acontecer, eu já vi os bastidores, já vi, tipo, como eles fizeram as maquiagens, o robozinho que vira a cabeça, sabe? Às vezes eu fiquei, tipo, eu quero rir. É muito real isso aí, eu pensei nisso já quando eu vi esse filme com o Itapa, que a gente viu, eu acho que o Itapa nunca tinha visto O Exorcista, porque o Itapa é um cara meio rebelde, não, os filmes mais top, assim, mais vistos, ele sempre não quis ver, não sei, louco, e daí, tipo, foi ver esse filme, assim, aí eu percebi isso, assim, o quanto esses efeitos especiais nunca me chocaram, assim, esse filme não me choca nos efeitos especiais, ele me choca no conteúdo. Naturalidade do podcast. A gente é muito espontâneo, né? Gente, é uma merda, cara. Por que as pessoas deixam um celular pra gente que grava pra gente fazer essas coisas? Por que democratizaram, né? Por que a democratização da informação é uma merda? Mas enfim, continua, tipo, o que o Itapa... O que sempre me chocou nesse filme foi o conteúdo dele mesmo, sabe? A ideia que ele traz mesmo, a filosofia desse filme é muito, muito, muito impactante pra mim, assim. Enfim. Porque querendo ou não, agora com a tecnologia e com a computação, os efeitos vão cada vez ficando mais reais, mas aí ao mesmo tempo eu fico pensando, não tem um conteúdo, sabe, pra dar o apoio pra esses efeitos tão realistas.
sabe? Exato. Não choca, porque ao mesmo tempo que tu vai... Não, sim, é um efeito muito bom, realista, sabe? Tipo, as gargantas sendo cortadas, a cabeça sendo decepada. Mas não é isso que me convence. Não é isso que me convence. Porque, querendo ou não, a gente mora no Brasil. Atri. Eu já vi notícia de uma, de uma cabeça de uma criança decepada sendo jogada no quintal de uma pessoa. E da sabe? cabeça que caiu do prédio lá em Porto Alegre, do treme-treme. A vida real da pessoa já é um filme de terror. Não é um filme de terror, é um filme gore. Ok. É um filme gore. É um filme dirigido pelo Gaspar Noé, tá ligado? Caralho. Mas... Então, bom. Bom, é isto? Bom, é isto. Eu acho que já conseguimos um bom tempinho pro primeiro programa. Tá lindo. E querendo ou não, eu não pensava que acho que a gente já falou uns 40 minutos mais. Eu não pensava que a gente ia conseguir falar tanto porque a gente viu esse filme 2 semanas antes, sabe? Exato. E acho que nos próximos filmes eu vou querer desafiar a gente, tipo, tu também vai querer desafiar a gente a ver coisas que a gente não tinha visto, sabe? Dar a nossa primeira impressão. Por exemplo, o próximo... Eu não vou dar spoiler pro próximo programa. Mas o próximo programa, o próximo filme, vai ser um que eu não vi e que eu vou ver agora com a Dani e ter minha real primeira impressão. E eu vou gostar disso. Eu acho também. Porque eu acho que um filme que a gente viu várias vezes, a gente reviu 2 semanas atrás, faz pouco tempo, e dá o... Eu gosto das coisas mais, sabe, frescas. Fresquinhas. Mais a nossa... E não ter tanto assim uma coisa... eu acho que eu tenho que falar sobre essa curiosidade. Porque o filme é muito clássico. Eu acho que eu tenho que falar sobre tal coisa. Porque eu quero que a coisa seja mais fluida. Sim, tanto que a gente tá falando do filme, eu sei quem é o diretor do Exorcista, mas eu não me recordo o nome dele agora, William sabe? Peter Blatty. Pois então fica... Olha, joguei uma citação aí. Não, esse é o cara que escreveu o livro, né? Quem dirigiu foi o Fred King. Exato. O William Peter Blatty foi o que escreveu o Isso. livro. Quem foi que dirigiu essa porra? O Fred King. O Fred King. Isso. Vocês escolheram escutar esse podcast. Gente, nós não temos informações pra não, vocês. olha só, a gente não tem, isso aqui não é informação. Isso aqui é reflexão. Desculpa se eu sou uma merda, cara. A gente vai fazer esse post pra debater, não pra apresentar dados. Não, a gente não quer... Quer saber quem é o diretor do Exorcista? Faça que nem o nosso presidente não sabe fazer. Joga no Google. É a primeira crítica política do nosso podcast. Vocês querem saber quem é a mulher agora mais admirada no Brasil? Vão procurar no exame. Mas eu vou dar um spoiler. A terceira colocado é a... Como é que é o nome dessa porra? A Michelle. A Michelle Bolsonaro. Sério. Saco, mano. E o pior é que a primeira colocada é a Fernanda Montenegro, sabe? Eu tava respeitando esse ranking. Brasileiro é muito louco, né? É muito louco. Coloca a Fernanda Montenegro em primeiro, a Michelle Bolsonaro em terceiro. E a Damares em oitavo. E a Dilma em quinto, mas que loucura, gente. Que isso? Né? Bom, enfim. Mas Estamos melhores que Portugal, que escolheu Salazar, ok. Então, com essa nossa... Brother. E com isso a gente termina esse primeiro episódio. De Exorcista eu vou parar em Salazar, tudo bem. Que saco. Então é isso, gente. Eu não sei como é que vai ser a assiduidade que eu vou postar essas porras. Não sei se a gente vai gravar todos os episódios primeiro e depois lançar. Ou se vai ser um por semana. Eu acho que um por semana é bom, né? Porque querendo ou não, a gente vai se sentir um pouco pressionados também. Exatamente. Porque a gente tá, tipo, há 2 meses querendo fazer esse podcast e não tá conseguindo. Exatamente. E não sei por quê, porque a gente mora um do lado do outro e a gente se vê todo dia. Se encontra todo mundo. Vamos fazer um podcast? Vamos, a gente acaba fazendo. A gente acaba comendo, dando rolê e acaba não fazendo a porra do podcast. E a gente acaba vendo os filmes, a gente vê, tipo, a gente já teve um rolezinho que a gente viu dois filmes. É uma coisa que só falta gravar, porque na real a gente fica falando. Não, e tu dormindo também. Real. A Dani sempre dorme no rolê. Sim. Aí a gente tá tipo, vamos fazer noite de filme, vamos. Na primeira meia hora do primeiro filme, a Dani dorme. Pior, né? Aquele dia do Lucas. E pior que aquele filme era da hora. O Shoplifters. É tão bom. Veja esse filme Shoplifters, vocês vão entender. Vocês vão entender. Mas então... gente, eu acho que é isso pelo primeiro programa. É isso. Tchau, gente. Tchau. Tchau.